Olá pessoal, aqui é o Sentinela e hoje iremos ver detalhes que talvez você não conheça sobre Mateus 24. Por isso tenha a sua Bíblia em mãos, papel e caneta e anote tudo, estude por si mesmo. Ouça esse áudio quantas vezes você precisar. Mateus 24:1 diz: Tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Disso eu já falei na primeira parte desse áudio. Os discípulos ficaram sem entender porque Jesus saiu do templo depois de ter revelado a todos que estavam ali a deformidade que estava a instituição na época. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhes pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aqui eu vou dividir com vocês alguns blocos, que é interessante você dividir agora essa fala aqui em blocos, para você entender o foco, o objetivo dele em cada bloco, tá? E nesse bloco eu chamo ele de o bloco 1, né? Eu chamo ele de o foco da conversa. Quem que é o foco da conversa de Mateus 24? Vamos no versículo 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Quem é o público-alvo dessa conversa? São os cristãos ou são os ímpios? São os cristãos ou é o povo do mundo? São os cristãos. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, a pergunta é: isso está acontecendo nos nossos dias? Você tem visto Cristo, supostamente Cristo, aparecer aí de um lado para o outro da terra? No Brasil mesmo nós temos um, né? O chamado Cristo, né? Enfim, você sabe que isso já está acontecendo, certo? Mas eu quero que vocês entendam aqui que o foco desse bloco é os cristãos. São os cristãos. E isso é importante você entender e ter isso em mente enquanto você lê todo o restante aqui, porque você vai ver detalhes interessantes por causa disso. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Isso está acontecendo em nossos dias? Muito interessante ele falar que isso precisa acontecer. E a pergunta é, por quê? Veremos no versículo ou no verso seguinte. Versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Muito interessante isso aqui. A palavra nação, aqui no grego, etnos, significa um grupo de pessoas que tem a mesma moral, a mesma cultura. Ou seja, são grupos de pessoas que seguem uma filosofia de vida específica, igual. Certo? Quer um exemplo? Feminismo, LGBT, grupos de ambientalistas, grupos de pró-Palestina, grupos de pró-Israel, pró-Rússia, pró-Ucrânia, pró-picada, pró-esquerda política, pró-direita política, a favor do liberalismo espiritual dentro dos templos, etc, 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 entendeu? Nunca houve tanta guerra, tanto interna, que são as guerras civis, entre esses grupos que eu acabei de falar, quanto também as guerras externas, país contra país. Então você percebe quando ele fala nação contra nação, reino contra reino, não é a mesma coisa? Nação contra nação e reino contra... É diferente, são guerras internas entre grupos específicos e guerras externas, de país contra país, entendeu? No verso anterior disse que essas guerras eram necessárias acontecer. Lembra? Por quê? Justamente para que as pessoas aprendam a estudar e a se posicionar no lado da verdade por si mesmas. Aprenderem a ter a capacidade de raciocínio individual, para aprenderem a não serem manipulados por qualquer vento de doutrina, sendo ela de pastor ou da Globo. Para ser finalmente separado o joio do trigo. Essa é a sacudidura, meu amigo. Agora, uma outra coisa que chamou minha atenção foi que em todas as traduções a palavra fome está no plural no texto, já percebeu? E a pergunta é por quê? Jesus não precisava ter falado fomes no plural. Ele poderia ter dito somente haverá fome, entendeu? As pestes no plural se entende que serão vários tipos de doença, por isso no plural, e terremotos também. Mas por que fomes? Existe mais de um tipo de fome? A resposta é sim. Existe a fome física, mas também existiria a fome espiritual. Jesus mostrou que no final, no fim, as pessoas teriam fome também da palavra de Deus e não encontrariam. Você já ouviu esse versículo?
Versículo 8 agora. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Se aqui é um princípio das dores, quando começa o princípio das dores? Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O cristianismo hoje é a religião mais perseguida do mundo. Milhares de pessoas morrem todos os anos por simplesmente serem cristãos. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Presta atenção nisso aqui. Lembra de quem é o público-alvo dessa conversa aqui desde o começo? Exatamente, os cristãos. Então, vamos analisar a palavra escandalizar. Você sabe o que significa essa palavra? Vai ter gente que vai ficar chateadinha porque você falou a palavra de Deus. Lembre-se que isso aqui não é o mundo. Isso é dentro dos templos, entre os cristãos, os supostos cristãos. Se você ensinar a vontade de Deus hoje, não precisa nem ter sido para alguém diretamente, mas somente porque ela ouviu você falando ou vivendo a vontade de Deus, o fato dela não viver essa mesma vontade de Deus faz a pessoa ficar ofendidinha com você. E por isso, ela lhe denunciará ao falso pastor de estimação dela, e esse pastor, vivendo uma vida igual à do seu papagaio, que foi lá levar o recadinho para ele, vai então lhe perseguir, lhe difamar para toda a igreja e finalmente lhe excomungar. Você entendeu? Você já passou por isso? Eu conheço dezenas de irmãos fiéis de verdade que já passaram por isso. Dezenas. Os papagaios ficam ofendidinhos, eles odeiam e eles traem todos aqueles que vivem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isso também já está acontecendo hoje. Então você quer que você lê de novo o versículo 10, para você entender essa explicação aqui. Você vai entender muito bem que isso já está acontecendo dentro da instituição. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso já está acontecendo, meu amigo. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Presta atenção, eu vou repetir esse aqui. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amigo, isso aqui, e acho eu não preciso nem comentar. A quantidade de falsos profetas dentro da instituição é algo assombroso. Muitos são famosos. Normalmente gostam de estar na moda, de se comportar e falar como o povo do mundo. Já percebeu? Pois eles dizem que é assim que se atrai as pessoas do mundo. Eles estão na TV, eles são presidentes, eles são líderes conhecidos. Você conhece muitos deles. Abrem a boca e levam milhões de pessoas ao inferno. Milhões. Versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Presta atenção nesse quase todos. Porque ele não está falando do mundo. Ele não está falando de qualquer igrejinha de Babilônia. Ele está falando de Israel moderno, da instituição hoje. Jesus não está falando para qualquer cristão. Ele está falando da instituição hoje. Você sabe qual é. É o Israel moderno, hoje. Certo? Não está falando de nenhuma outra pessoa. São dos membros e dos pastores hoje da instituição. De novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você sabe o que é iniquidade? Uma pessoa, quando peca sem conhecimento, a Bíblia chama ela de pecadora. Mas quando uma pessoa peca conscientemente, peca sabendo que está pecando, ela não é mais uma pecadora, você sabia disso? Ela é uma ímpia, uma iníqua, entendeu? Nunca existiu tantos iníquos na igreja como nos dias de hoje. Nunca. O desrespeito proposital por tudo o que é relacionado à palavra de Deus e ao Espírito de profecia é assombroso. E isso acontece principalmente entre os pastores, a liderança da instituição. Eles manipulam e escolhem os textos que lhes convém e os que não lhes convém eles tiram. Chegam nos púlpitos e ensinam os membros a relativizarem, assim como eles, a palavra de Deus. Se ouve coisas do tipo, não é bem assim, isso é só um conselho, entendeu? Eu sou pastor e sei o que eu estou falando, e etc, etc. E por causa dessa rebelião, e por crescer essa iniquidade, esses dias eu soube de uma senhora que foi expulsa da instituição pelo simples fato de ter um pequeno grupo em casa onde estudava o livro Grande Conflito. E tinha se tornado vegetariana e incentivava os outros a serem também. Quer algo mais diabólico do que isso? O amor não está esfriando, meu amigo. Ele já está gelado, como nitrogênio líquido. E a maioria nem percebeu. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
Eu venho recebendo várias mensagens do tipo, eu ando desanimado, o pastor me persegue, os membros papagaios falam mal de mim porque eu sou vegetariano e quero viver de acordo com a vontade de Deus. Amigo, não desanime. Isso é um momento de prova. O Senhor está colocando todos os seus no fogo da provação para tirar qualquer imperfeição de caráter. Então, por isso, peça poder do céu. O Senhor irá lhe capacitar, pode ter certeza. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Perceba algo muito interessante aqui. Esse evangelho que Jesus fala só é pregado para todo o mundo depois, e só depois que esse período de turbulência e sacudidura passar pela igreja. Primeiro, Deus separa a sua igreja da instituição. A sua igreja é perseguida, odiada, caçoada, tentam enganar ela, tentam lhe persuadir com os falsos profetas, tentam lhes enganar, e nada disso dá certo. Você resistiu até aqui, e por isso você será salvo. Você está entendendo? Esse evangelho é pregado depois ou durante os terremotos em vários lugares e das fomes também. Depois ou durante as várias pestes, durante guerras entre países e guerras sociais e políticas internas. Por que eu estou falando isso? Presta atenção no que eu vou falar agora. O evangelho eterno que esse versículo está pregando não é o lixo de evangelho que a instituição está pregando há décadas. Eu falo isso porque muitos pastores se orgulham da instituição, está em quase todos os países do mundo. Você já ouviu falar disso? E acho que esse evangelho de entretenimento, clube social, coach humanista do diabo que eles estão pregando é o evangelho que o Senhor quer dar ao mundo. Quanta arrogância e ignorância, meu amigo. Esse último evangelho que irá por todo o mundo ainda nem começou a ser pregado. Ou se começou, está bem no comecinho ainda. Eles são as 3 mensagens angélicas e a justificação pela fé, pregadas de forma correta, por pessoas corretas e escolhidas por Deus, que irão avante como um relâmpago, como um fogo aceso em palha seca debaixo de um vento de 500 km por hora. Quando Deus levantar a sua igreja fiel e invisível em breve, ela irá aparecer como um grupo de pessoas despreparadas e insignificantes. Mas quando Deus derramar a chuva, esses homens e mulheres e crianças receberão um poder nunca visto antes. Eles abrirão as bocas e falarão a verdade presente de uma forma inexplicável. Dezenas de milhares se entregarão ao Senhor em um dia. Você vai ver isso. O fogo do Espírito de Deus será sentido no coração dos sinceros. E então virá o fim. Agora no bloco 2, que eu chamo de período das pragas, que começa no versículo 15, diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Quem que é esse abominável da desolação? Abominável da desolação é o papado. E o que é o lugar santo? O lugar santo é a lei de Deus. Então o que ela está querendo dizer aqui é o seguinte: isso aqui é quando o papado impor a lei dominical, certo? Isso aqui é o que Jesus está querendo dizer aqui. Quando o papado impor a lei dominical, vamos seguir em diante. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Versículo 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Ou seja, quem estiver na cidade, meu amigo, se quiser sobreviver e ser salvo, vai acabar perdendo tudo. Se você estiver na cidade e você quiser se salvar, não quiser perder a sua salvação, você vai perder todos os seus bens. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Certo? Isso aqui é a urgência e a seriedade da situação. Versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui nós vemos que a lei dominical será algo... É o verdadeiro sinal da besta, porque Deus aqui faz questão de mencionar o sábado, certo? Ou seja, que a lei dele seria, principalmente o sábado, seria guardado pelos seus fiéis até o fim. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Aqui Jesus mostra que nesse bloco ele está falando do fim, um período um pouco antes e também depois da porta da graça se fechar. Versículo 22.
não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, o tempo da perseguição e das pragas será abreviado, porque senão não haveria ninguém para ser salvo. No bloco 3, agora a partir do versículo 23, eu dei o nome de Satanás e fantasia de Jesus. Olha que interessante isso aqui. Versículo 3, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Aqui Satanás se fantasia de Jesus e começa a sua obra do último engano. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Satanás aqui começa a dar o seu poder aos falsos pastores que operam ali grandes milagres. E eu vou e além. Vai ter dentro da instituição pastores assim. Versículo 25. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Agora no bloco 4, que eu chamo ele de O Senhor Jesus Aparece, que é a partir do versículo 29, diz o seguinte. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Presta atenção nisso aqui. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Esses sinais, meu amigo, vão acontecer novamente. O sol vai escurecer, a lua não vai dar mais o seu brilho, e as estrelas vão cair, e os poderes do céu serão abalados. Não, isso aqui não vai acontecer, não aconteceu só naquela época, no final que se completou ali em 1798, mas vai acontecer novamente aqui no fim. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aqui Jesus aparece. Não sabemos quanto tempo isso irá passar entre os eventos de um versículo a outro. Entenda que entre um versículo e outro, ele pode passar horas, dias e até semanas. Então, tenha isso em mente. E versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande toque de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora começa o bloco 5, que eu chamo de Fiquem atentos ao período profético, que começa no versículo 32. Diz o seguinte: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Presta bem atenção porque que Jesus começa com Aprendei, pois, a parábola da figueira. Ou seja, meu amigo, tenha sabedoria, entenda a diferença entre período e data, certo? Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei. Ou seja, você precisa saber, meu amigo. Não adianta você fechar o olho e os ouvidos e falar, ai, não, eu não posso saber, eu não posso saber. Aqui ele está falando, sabei que está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Veja de novo o período aqui que ele está dando. Ele deu 2 dicas de período aqui. E reforçou, na verdade, o período. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Muito interessante. Uma geração na Bíblia equivale a 40 anos. Quando então começa esse ciclo de 40 anos? Se você é um daqueles ultrassensíveis que não consegue diferenciar algo simples como data e período e que procura oportunidade para gritar, tá marcando data, como se fosse uma criança com problemas mentais, pode desligar esse áudio e ir embora. Mas, se você é um servo de Deus, adulto, e sabe diferenciar entre data e período, você vai entender por que Jesus faz questão de começar esse bloco falando da parábola da figueira. E assim sabermos o período do seu retorno. Pois bem, farei esse estudo em uma outra oportunidade. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, presta atenção, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora esse aqui é para os retardados de plantão. Isso aqui é uma data. Quando Jesus fala dia e hora, é uma data, certo? E Jesus faz questão de diferenciar, então, aquela parte de cima com essa parte de baixo. Aquela parte de cima está falando da parábola da figueira, isso é um período, não é uma data, é um período, certo? E aqui embaixo está falando do que é data, que as pessoas falam muito aí. Data é hora, dia e hora, certo? E aqui ele está falando. E Jesus faz questão de diferenciar um período de uma data nesse bloco. Por isso
respira fundo, vira homem, saia desse grupo de papagaio que gosta de repetir o que os pastores inspirados pelo diabo ensinam. Esses pastores, falsos profetas, ensinam todos a terem medo de estudar ou ensinar as profecias com medo de talvez estarem marcando data. Acorda, para de ser massa de manobra, meu amigo. Esse aqui é o bloco 5 agora, a situação espiritual da instituição. Começa no versículo 37. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, como que eram nos dias de Noé? Por que ele usa justamente o exemplo de Noé? Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus usa o povo da época de Noé como símbolo de descrença e rebelião descarada contra a palavra de Deus. No livro Grande Conflito, página 338, ele comenta sobre esse versículo e fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, Cristo declara que existirá idêntica incredulidade no tocante à sua segunda vinda. Presta atenção. Como nos contemporâneos de Noé não o conheceram, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também. Nas palavras de nosso Salvador, a vinda do Filho do Homem, quando professa o povo de Deus, se estiver unindo com o mundo, presta atenção, quem que é o professo, o povo de Deus? O povo acha que eu fico pegando, tem algumas pessoas, né? Algumas pessoas, alguns papagaios, acham que eu fico pegando muito no pé da instituição, porque eu tiro isso tudo da minha cabeça, que eu não estou estudando, que eu não leio Espírito e Profecia. Meu amigo, é muito claro aqui, são detalhes que o povo passa por cima e não percebe. Aqui, ó, quando o povo professo de Deus, o que é o povo professo de Deus? Não é a instituição? Não são os papagaios? Quando o povo professo de Deus se estiver unindo com o mundo, veja, eu estou falando que vai acontecer, não é uma dúvida, é o que vai acontecer. Vivendo como vivem os do mundo, e a pergunta, eles estão vivendo como os do mundo? Seja sincero. E com eles gozando de prazeres proibidos, eles estão gozando de prazeres proibidos? Quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem a tocar e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, amigo, não são um ou outro, são dezenas de pastores que eu conheço e líderes que vocês conhecem, muitos famosos. Eu já ouvi essas pessoas falando para mim, e isso aí, falta muito para Jesus voltar, falta muito, tem muita coisa para acontecer, fica calmo. Olha isso. Subitamente, então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim das suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Perceba aqui que, como comentei no começo, o capítulo 24 é para os cristãos da instituição, não é para nenhum outro cristão, é para o cristão de dentro da instituição, hoje, dos professos povos de Deus. Não é para o cristão de fora, e muito menos para as pessoas do mundo. Quando você entende isso, você percebe que existem detalhes nesse texto que pastores escondem, ou nem mesmo sabem, e que são muito importantes, como o fato de que a instituição, como mencionado no texto, estará tranquila, acomodada, dizendo paz e segurança. Essa é a instituição que a maioria dos papagaios diz que não vai cair. E não é isso que o Espírito de Profecia mostra claramente. Agora vamos para o bloco 6, que eu chamo de a salvação individual. Por isso, leva a sério e se prepara. Versículo 40. Diz o seguinte, então, 2 estarão no campo. Quem são esses 2? É um da igreja e o do mundo? São os 2 de outras denominações? Quem são esses 2 que estão no campo? E esses 2 que estão no campo, os 2 são da instituição. Os 2. Só que um é fiel a Deus de verdade, enquanto o outro não. Mas os 2 são da instituição. Você entende o que está acontecendo aqui? É por isso que é importante você entender que o contexto desse capítulo 24. O foco é cristãos da instituição, do professo, povo de Deus, certo? Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao teu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Versículo 51. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nesses últimos versos, vemos algo interessante. O que tudo isso indica? É que virá um caos grande e depois um pequeno tempo de paz para os infiéis, para aqueles que seguirão a besta e a sua imagem. E com essa breve paz e segurança virá uma relativização de Deus e da verdade. E lembre-se, tudo isso é dentro da instituição, como já vimos que é o público-alvo de Jesus essa conversa com os discípulos. Membros e pastores dentro da instituição estarão tão de acordo com a política e as ordenanças do Estado que se submeterão a tudo o que eles imporem. E por isso terão um pequeno tempo de paz e segurança. Mas de repente virá o quê? Uma repentina destruição. Enquanto isso, os servos de Deus estarão sendo perseguidos e sendo entregues ao governo por esse mesmo grupo da instituição. O Espírito de Profecia é muito claro sobre esse assunto. Concluindo então, assim como os discípulos na época de Jesus não entendiam a missão e o propósito verdadeiro dele, os membros da instituição hoje também não entendem a missão e o propósito verdadeiro da instituição. A instituição só pode ser considerada menina dos olhos de Deus com uma condição. Entenda isso de uma vez. Todo acordo de Deus é condicional. Se a pessoa cumpre a parte dela no acordo, tudo ocorrerá como Deus prometeu. Entendeu? Por isso, a partir do momento que ela começa a adorar outros deuses, se rebelar descaradamente e a seguir a cultura do mundo e a de Baal, a condição é quebrada. E a instituição perde o título de templo do Senhor, ou de nação eleita escolhida, ou ainda de menina dos olhos de Deus. Jesus deixa claro para os seus discípulos que a instituição caiu. E a missão deles agora seria acordar os sinceros que ainda estão dentro dos templos e também levar a mensagem ao mundo ignorante. Entenda algo muito importante. O que poucas pessoas falam, todo o capítulo 24 de Mateus é Jesus alertando os conhecedores da verdade presentes e sinceros, que estão dentro e fora da instituição, que vivem justamente no tempo do fim. E mostrando para eles tudo o que iria acontecer no mundo, e principalmente dentro da instituição, justamente para que eles não desanimassem e entendessem que a sua volta está muito próxima, entendeu? Ele fala que o amor iria se esfriar. Fala também que os falsos profetas entrariam na instituição e enganariam a muitos. Não é isso que está acontecendo? Pessoas sendo perseguidas e até mortas dentro dos templos. Fome espiritual dentro da instituição. Pestes, doenças que vergonhosamente estariam se espalhando dentro dos templos. Será que seria por causa da picada de Babilônia? Para pensar. Homens e mulheres pensando mais em seus próprios interesses do que na missão de Deus. Relativizando tudo o que é de Deus. Caçoando e perseguindo quem segue a vontade de Deus. Pessoas que não sabem diferenciar período de data em profecia. Enfim, perceba que Jesus começa falando, cuidado para não serem enganados. E a pergunta é, por quê? Esse capítulo não é uma simples explanação profética somente. É um alerta aos que vivem a verdade presente de nossa geração, dentro e fora das instituições. Jesus mostra aqui que nenhuma instituição religiosa é segura. Todas elas foram infiltradas por Babilônia e servirão de instrumento de Babilônia para localizar e perseguir os fiéis de verdade quando o tempo chegar. Estou aqui lhe avisando mais uma vez. Sai dela, povo meu, para que você não seja corrompido e influenciado pelos seus pecados. E por isso, venha aí a receber também as pragas. Que Deus lhe ajude a tomar a decisão certa. Até a próxima.